as sevianas, elas são retas, essencialmente, tudo bem? Então, retas que cortam o vértice de um triângulo e que não é paralela a nenhum dos lados, tá? Então, vamos entender com mais calma o que vem a ser uma seviana, tudo bem? Então, vem comigo aqui, ó. Tudo bem. Então, tá aqui um triângulo. Muito bem, tá aí. E eu quero que você brinque comigo agora de dizer se é seviana ou não, tá? Então vamos lá. Me diga se essa retinha aqui é uma seviana. O que você acha? São retas que cortam o vértice de um triângulo. Já vou entrar no mérito do que vem a ser um triângulo, tá? Eu sei que eu não defini, mas é porque é intuitivo, né? Então a gente acaba sabendo o que é. Mas eu já vou entrar no mérito do que vem a ser um triângulo, tá bom? Mas vem comigo aqui. E aí, essa retinha verde, ela é uma seviana? Sim ou não? Corta o vértice, né? Isso aqui é o vértice do triângulo, tá? E não é paralela a nenhum dos lados. Essa reta, ela de fato não é paralela nem a esse lado aqui, nem a esse e nem a esse, certo? Senhor. E nem a esse, certo? Então, é uma seviana, tá? Essa retinha verde aí é de fato uma seviana. Estou pintando aqui o triângulo para vocês não perderem ele de vista, tá bom? Vamos mais então, professor? Vamos lá. E essa reta verde aqui? Ela é uma seviana? É uma seviana, né? Isso aqui também, professor, é... Isso aqui, hein? É seviana, certo? Você concorda? Passa por um vértice e não é paralela a nenhum dos lados, tá? E isso aqui? É seviana? Não é. Essa aqui não é seviana, certo? Não é seviana por quê? Porque é paralela ao lado que está lá embaixo, tá? Último exemplo de seviana, gente, é esse. O lado também é seviana, então o lado também é seviana. Tudo bem? Tá. Aqui do lado, eu vou colocar uma pequena teoria que eu não estou desenvolvendo muito, porque a gente meio que já tem isso de intuição. Mas eu vou falar tudo, tá? Só não vou fazer de uma forma tão resumida. Aliás, tão detalhada. Vai ser bem resumida, porém completa. Bom, galera, triângulo é um polígono. Nós vamos entender o que é um polígono nas próximas aulas. De 3 lados. Ou 3 ângulos, ou 3 vértices, enfim, gênero 3. Então, polígono de 3 lados. O que um triângulo tem de especial? Bom, ele tem vértices. Vamos dar uma olhada aqui. Vértice A, B, C. Então, esse aqui é o triângulo ABC, cujos vértices são ABC. Os lados são AB, AC e BC. Isso aqui é a região interna do triângulo, tá? E é importante que a gente reconheça seus ângulos também. Então vamos lá. Isso e isso são os que nós chamamos de ângulos internos do triângulo. Então, vou chamar lá de alfa, beta e gama. Então, esses negocinhos verdes aí, vou escrever de verde mesmo, é o que nós chamamos de os ângulos internos. Alfa,
beta e gama. Tá bom? Agora, dá uma olhada nesse prolongamento vermelho que eu estou fazendo aqui. Esse e esse. Eu prolonguei essas retas, que são os lados, certo? Essas retinhas vermelhas nós chamamos de retas suportes dos lados. E aqui surge um novo tipo de ângulo, certo? Tá vendo esses ângulos vermelhos aí? Pois bem, esses ângulos são chamados de ângulos externos. Esse aqui eu vou chamar de alfa linha, esse aqui eu vou chamar de beta linha e esse aqui de gama linha. Então, ângulos externos são eles alfa linha, beta linha e gama linha. Tá bom? Então, elementos do triângulo, tá? Bem tranquilo, bem básico isso aí. Bom, vou apagar esse triângulo que está aqui do lado para poder falar mais um pouquinho, tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ainda dentro dessas coisas mais básicas sobre triângulos, vamos às classificações. Tudo bem? Então, classificações. Galera, é o seguinte. Triângulos têm algumas classificações importantes que a gente precisa conhecer. Tem dois tipos. Um é quanto aos lados e o outro é quanto aos ângulos. Então vamos dar uma olhada nisso aí. Bom, quanto aos lados, um triângulo pode ser o que nós chamamos de um triângulo escaleno. Pode ser isósceles e também pode ser equilátero. Ok? Muito bem. O que é um triângulo escaleno? O triângulo ele vai ser dito escaleno quando ele tiver todos os lados diferentes. Todos os lados diferentes. Então, esse aqui mede 7, esse aqui mede 8, esse aqui mede 9. Então, triângulo escaleno. Tudo bem? E isósceles? Isósceles, no mínimo, dois lados iguais. Tá? Pode ser os três? Pode. Quando acontecer os três, é porque o triângulo é equilátero. Ok? Quanto aos ângulos, o triângulo pode vir a ser acutângulo. O que vem a ser um triângulo acutângulo? Já menciono, tá? Acutângulo. Ele também pode ser retângulo. Ok. E ele também pode ser obtusângulo. Tudo bem? Então, acutângulo, retângulo e obtusângulo. O que vem a ser um triângulo acutângulo? Todos os ângulos agudos. Vai anotando isso aí, gente. Todos os ângulos agudos. Retângulo, um ângulo reto. Obtusângulo, um ângulo obtuso. Lembrando que ângulo agudo é aquele que é menor que 90 graus. E um ângulo obtuso é aquele que é maior que 90 graus. Tá?
Quanta coisa, né? Quanta informação. A gente já falou uns 500 tipos de ângulos, né? Complementar, suplementar, replementar, adjacente, consecutivo, reto, raso, nulo, de uma volta, de duas voltas, obtuso, agudo, muita coisa. Mas é tudo muito fácil, gente. E com questões, com exercícios, você consegue gravar, porque você vai ver as questões, você vai fazer os exercícios, você vai fazer os seus resumos, você vai colar isso em todos os cantos da sua casa, você vai escrever isso no seu caderno diversas e diversas vezes, resolver os mesmos exercícios diversas vezes, até você memorizar todas as propriedades, até que você conheça todos os ângulos, todas as retas, todos os nomezinhos que a gente veio falando. Essencialmente, até agora, nós falamos sobre nomenclatura. Você vê isso? Muito bem. Então, prosseguindo, vamos lá. Agora é um momento que a gente tem que ficar um pouquinho mais calmo, tá? A gente vai falar sobre baricentro. Então a gente vai falar sobre baricentro. E aí a gente já começa a falar dos pontos notáveis. Deixa eu explicar aqui, antes de falar de baricentro, antes da gente falar de baricentro, deixa eu comentar o seguinte. Acho que foi isso. Então vamos lá, 3, 2, 1, vem comigo. O baricentro, ele é um dos pontos notáveis de um triângulo. É um dos pontos notáveis. E o que vem a ser um ponto notável? Galera, é o seguinte. Existem algumas sevianas que são mais importantes do que as outras. E é por isso que eu queria comentar com vocês agora sobre as sevianas notáveis. Ok? Lembrando que seviana é... sim, eu apaguei, né? Seviana é a reta que passa pelo vértice de um triângulo e que não é paralela a nenhum dos seus lados. Tudo bem? Então, seviana é a reta que passa pelo vértice de um triângulo e que não é paralela a nenhum de seus lados. Tudo bem? Então, beleza. Segue comigo aqui. A primeira seviana notável, e eu vou colocar um pedaço para cada uma, são 3 e mais uma parada que merece nossa atenção. Então, a primeira seviana notável é a seviana que nós conhecemos como mediana. O que vem a ser a mediana? É a seviana que corta o lado oposto ao meio. É em que intersecta em seu ponto médio. Tudo bem, cara, pode definir assim. Inclusive, eu acho que é até uma boa. Mas primeiro a intuição, né? Então, tá aqui um triângulo, certo? Isso tudo está relacionado a triângulos. Ok? Tá aí um triângulo. E vou traçar uma seviana partindo desse vértice e batendo aqui, tá? Pronto. Tracei. Se esse lado tiver a mesma medida que esse, ou seja, se dividiu exatamente ao meio, isto aqui é uma mediana. Ok? Então esta é a primeira seviana. Vamos para a segunda seviana, que é a altura. Muito bem. Galera, a altura, ela exige uma atenção um pouquinho maior nossa,
por causa da definição dela. A altura é a seviana perpendicular à reta suporte do lado oposto. Então, vou desenhar um triângulo aqui, que nem eu fiz ali em cima. E vou desenhar uma altura, tudo bem? Vamos lá, ó. Isso aqui, se formar 90 graus, é considerada uma altura, tudo bem? Só que, gente, tem um pequeno porém. Às vezes, essa altura pode não estar dentro do triângulo. Porque pensa comigo, como é que você vai conseguir, a partir desse vértice, traçar uma perpendicular a este lado aqui? A única forma de você fazer isso é se você fizer isso aqui, certo? Baixa uma perpendicular até a reta suporte do lado oposto. E aí, nesse caso, a altura ficou fora. Existe ainda um terceiro caso especial, no caso em que o triângulo é retângulo. Olha o que acontece se o triângulo for retângulo. Suponha que eu queira traçar uma altura a partir daquele vértice lá de cima. O que eu faço, hein, professor? Tá aqui, ó. Já vai ser o próprio lado. Tudo bem? Então, a altura, existem 3 situações. Ou está dentro, ou está em cima, ou está fora. Quando é que está dentro do triângulo? Quando ele for acutângulo. Quando é que vai estar em cima? Quando ele for retângulo. E quando é que ele vai estar fora? Quando o triângulo for obtusângulo. Olhou para cá? Olha lá, ó. Esse aqui é um triângulo acutângulo. Esse é um obtusângulo e esse é um retângulo. Por quê? Porque a altura está, respectivamente, dentro, fora e em cima. Tá? Então, isso aí é o que nós chamamos de altura. Muito bem. Próxima seviana é a bissetriz. Bissetriz é uma seviana que corta seu ângulo de origem pela metade. Tudo bem? Então, tá aqui um triângulo. Pegue um ângulo aqui e divida esse ângulo exatamente em suas metades. Então, esse ângulo é igual a esse. Isso aqui é o que nós chamamos de uma bissetriz. Deixa eu botar aqui também a definição. Ok? E, finalmente, a bissetriz não tem muito o que falar ainda. E, finalmente, falar sobre uma parada chamada de mediatriz. Ok? Então, mediatriz. O que vem a ser uma mediatriz? Não é uma seviana, necessariamente. É uma reta que corta perpendicularmente o lado oposto. Que corta perpendicularmente o segmento
em metades. Tudo bem? Por exemplo, considere esse segmento aqui e observe o que eu vou fazer. Tá? Então você tem aqui um segmento, ok? E observe essa reta verde que eu vou traçar aqui agora. Olha. Cortei. Suponha que esse cara seja igual a esse. Se isso aqui for perpendicular, esta retinha verde se chama uma mediatriz. Ok? Então, mediana corta o lado oposto ao meio. A altura é perpendicular ao lado oposto. Bissetriz corta o ângulo ao meio. E mediatriz é uma reta que bissecta, né? Corta em duas partes iguais, perpendicularmente, um determinado ângulo, um determinado segmento. Tudo bem? Tamo junto? Ok, então vamos lá. Volta. Voltou, muito bem. Então, isso é a mediatriz. E vamos finalmente falar dos pontos notáveis. Quer dizer, na verdade mesmo, deixa eu comentar uma coisinha importante aqui, bom, pelo menos eu acho super importante, que é o seguinte, triângulos, gente, são figuras cheias de propriedades, muitas propriedades, é muita propriedade mesmo. E uma propriedade muito utilizada de triângulos é o seguinte, se trata da soma dos ângulos internos de um triângulo. Novamente, outro detalhe, você já sabe quanto é que isso aqui dá. Se você não sabe, vai saber agora. Gabarito 180 graus, tá? Sempre, qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos sempre vai dar 180 graus. Deixa eu dar uma justificada bem de leve aqui com você. Suponha que eu deseje calcular alfa mais beta mais gama, ok? Muito bem. Faz assim, ó. Traça uma perpendicular ao lado oposto. Prolonga esses dois lados aqui e a questão meio que acabou, sabe por quê? Porque esse ângulo beta que você está vendo aqui, ele pode ser transferido para cá, porque esses dois ângulos aqui são ângulos correspondentes. Esse ângulo e esse também são correspondentes. Inclusive, esse é um novo tipo, uma nova classificação que eu dou para vocês, tá bom? Ângulos correspondentes. Eles aparecem aqui, ó. Se você quiser, você pode escrevê-los aqui. Eles não são muito comuns, mas você pode dizer que A e A', B e B', C e C', assim como D e D', são ângulos correspondentes. Ok? E a grande característica deles é que eles são iguais. Percebe o que são ângulos correspondentes? São ângulos que estão do mesmo lado, na mesma reta, tá? Naquela transversal lá. Então tá aqui a transversal. Esse ângulo é correspondente com esse. Ok? Certo. E esse ângulo é oposto pelo vértice com esse.
Portanto, isso aqui mede gama. E daí você conclui finalmente que alfa mais beta mais gama tem que dar 180 graus. Ok? Tudo bem? De boas? Tá. Ótimo. Discutindo rapidinho aqui sobre a sua existência, a gente já volta lá nas Sevianas, tá? Inclusive, galera, deixa eu falar um negócio aqui. Um dos grandes motivos de eu estar fazendo esse negócio de ir e voltar é justamente para você ver como é que eu estou considerando isso uma coisa básica, tá? Então, eu estou considerando soma dos ângulos internos, existência de triângulos, essas coisas, são coisas essencialmente básicas, tá? Então, a gente vai assumir que você conheça, entre aspas, tá? Pelo menos que você se lembre, tudo bem? Mas assim, nada vai acontecer se você não lembrar, tá bom? Mas vai ser falado bem rapidamente. É por isso que a gente está falando desses detalhes assim. Falo do conteúdo, falo do conteúdo, falo do conteúdo. Opa, detalhe. E aí volta, falo do detalhe. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. Opa, detalhe. Somos ângulos internos. Aí volta. Conteúdo, conteúdo. Ah, existência de triângulos. Aí volta. Tudo bem? Isso é proposital, ok? Proposital faz parte do que eu considero um bom aprendizado para você. Tudo bem? Então volta comigo. Vamos lá. Pá. Então, existência. Galera, nem todos os triângulos existem, tá? Para que triângulos possam de fato existir, dados os lados aqui, ó, A, B, C, como eu disse, nem todos os ângulos existem, e para que eles venham a existir, nem todos os triângulos de fato existem, para que eles venham realmente a existir, algumas condições são necessárias, ok? Então, vamos lá. A primeira condição que é necessária é que a soma de quaisquer dois lados sempre supere o terceiro lado. Isso sempre tem que acontecer. Então, quando você soma dois lados de um triângulo, isso sempre tem que dar mais que o terceiro lado. Isso vale para quaisquer lados. B mais C tem que ser maior que A, e A mais C tem que ser maior que B, né, professor? Isso aí. Ok? Então, isso aqui já é uma excelente condição para que esses triângulos existam. Porém, existe uma outra super útil, certo? Que é o seguinte, isso funciona quando você sabe qual é o maior lado. Quando você sabe qual é o maior lado, ou não, acho que é melhor até eu te explicar assim, ó, presta atenção. B, o lado B, a gente sabe que ele tem que ser maior do que A mais C, certo? Isso vem dessa última alternativa aqui, tá? Essa última desigualdade que eu fiz aí. Agora, pega essa desigualdade aqui, por favor, e faz assim, joga o C para o outro lado, joga o A para o outro lado, diminuindo. Faz isso, tudo bem? Então, eu passei o A para o outro lado, diminuindo. Eu não sei se você está vendo o que está acontecendo, mas a gente acabou de descobrir que além do B ter que ser menor, eu coloquei maior. Deixa eu escrever tudo de novo. Vamos lá. Volta. Volta, volta, volta. 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 Volta, volta, volta. Embaralhou. Vamos lá. De novo. Galera, então, existência de triângulos. Nem todos os triângulos existem. Vamos dar uma olhada agora direta em quais triângulos existem. Vem comigo. Vamos lá.
Galera, é o seguinte. Para que um triângulo exista, a soma de dois lados qualquer sempre tem que superar o terceiro, tá bom? Isso sempre tem que acontecer. Esse lado mais esse tem que dar mais que esse, ok? Ok, então A mais B tem que ser maior que C, B mais C tem que ser maior que A, e A mais C tem que ser maior que B. Isso sempre tem que ser satisfeito. Se uma delas não for satisfeita, acabou. Não existe aquele triângulo. Tá, agora, quero que você faça o seguinte. Isola B aqui. B tem que ser maior que C menos A, né? Passando o A para o outro lado, diminuindo. Só que você sabe que B tem que ser menor que C mais A. Certo? Partindo da última desigualdade. Preste atenção para você ver como é que é exatamente o que eu escrevi. A mais C tem que ser maior que B, portanto, B tem que ser menor que C mais A. Tudo bem? Essas duas coisas juntas me dizem que B tem que ser maior que C menos A e menor que C mais A. Então, qualquer lado está sempre entre a diferença dos outros dois e a soma dos outros dois. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Um exemplo numérico disso. Suponha que eu tenha esse triângulo aqui. 6, 7, 8. Será que ele existe? 6 mais 8 dá 14, que supera 7. 8 mais 7 dá 15, que supera 6. E 7 mais 6 dá 13, que supera 8. Portanto, esse triângulo existe. E veja que qualquer um deles, o 7, está sempre maior do que 8 menos 6, que é 2, portanto satisfazendo o C menos A. E o 7 também está menor que 6 mais 8, satisfazendo o C mais A. Tá? Isso significa que 7 é maior, de fato, que 8 menos 6 e menor que 8 mais 6. Tá? Então, isso sempre vai ser válido, isso sempre é verdade. Esta desigualdade é muito importante. Ok, tudo bem, todo mundo foi tranquilo, muito bom. Então, essencialmente o que eu te falei foram 4, na verdade eu falei 6 desigualdades, né? Porque aqui poderia ter o A ou o C, não precisa ser necessariamente B, mas essas 3 desigualdades aqui. Tá? Então isso aqui garante que o triângulo exista. A soma dos dois lados tem que sempre superar o terceiro. E um lado é sempre maior que a semidiferença e menor do que a soma. Eu falei a semidiferença, né? É a diferença. É sempre maior que a diferença e menor que a soma. Tudo bem? Tranquilo, gente? De boa? Ok. Então vamos lá. Próxima parte, vamos junto. Pá.